Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre o imposto sobre criptomoedas que teve as mudanças. Vamos buscar esclarecer todas as dúvidas. Para fazer isso, eu chamei uma contadora, fiz 9 perguntas para ela. O nome dela é Júlia Santos, tá? Se vocês procurarem ela aí no Instagram, tá como contadora cripto. E vocês podem clicar aqui no Biacoins delas, vou deixar para vocês na descrição. E tem aí todas as redes sociais dela, vocês podem chamar ela no WhatsApp, caso ficar alguma dúvida. Quiser acompanhar ela nas redes sociais, ela faz bastante conteúdo aí relacionado a imposto sobre criptomoedas, principalmente no Instagram, ela tá sempre muito ativa lá. Vocês podem chamar ela lá e tirar suas dúvidas, tá? Antes de falar aí sobre as 9 perguntas e mostrar para vocês, eu queria fazer uma introdução aqui sobre o assunto. O que acontece? Ano passado teve alteração na lei e a gente sabe que se a gente comprar e vender em corretora nacional, movimentando menos que 35 mil, a gente está isento a pagar imposto de renda dentro de um mês. Porém, dentro disso tem várias exceções, como compras em DeFi, corretoras estrangeiras, criptomoedas que não tem só em corretoras nacionais. Então isso gera um monte de dúvida quando você transfere para uma carteira própria, como que funciona isso. Então a gente buscou fazer essas perguntas para a Júlia para que ela esclarecesse e ficasse mais claro para a gente. Tá mostrando as perguntas para vocês, ela vai responder e depois eu comento cada pergunta. E caso tiver alguma dúvida, ficar alguma dúvida, vocês deixem no comentário, que daí eu volto a fazer outro vídeo esclarecendo essas dúvidas, beleza? Então, ó, vou ler aqui a primeira pergunta. Comprei uma corretora nacional e fiz o saque para a minha carteira. O ativo valorizou e após essa valorização, envio novamente para a corretora e vendo, movimentando menos de 35 mil. Pago o imposto? Não, você não paga imposto porque você vendeu menos de 35 mil reais em corretora brasileira. Tá? Agora, outra coisa que você precisa prestar atenção é na IN 1888. Tá? Essa IN, ela diz que, assim, quando você movimenta acima de 30 mil reais, tem uma declaração a ser feita. Não tem imposto a pagar, mas tem uma declaração. E todas as movimentações contam. Então, nesse caso, por exemplo, comprou em uma corretora, então é uma movimentação, realizou o saque, a segunda movimentação. Após isso, ele voltou com a cripto para a corretora, dando a terceira movimentação, e a quarta é a venda. Então, se essas 4 movimentações somadas, ela der mais de 30 mil reais, você precisa fazer uma declaração mensal. Não significa que você vai pagar imposto, tá? A IN não tem imposto sobre, mas você precisa declarar essa movimentação. Então, pessoal, essa pergunta resume muita coisa. Por quê? Vamos usar um exemplo. Se a gente tiver 10 mil, comprei 10 mil, enviei para uma carteira, movimentei 10 mil, já deu 20 mil. Depois eu trouxe de volta para a corretora, deu 30 mil. Vendi, deu 40 mil. Eu tenho que fazer essa L1 NN188 e declarar para a Receita que eu fiz essa movimentação. Tendo lucro ou não, não quer dizer que eu vou pagar imposto. Sendo assim, então, pessoal, é importante ter anotado todas as operações que você faça, seja ela compra, seja ela transferência para sua carteira, data e valor da movimentação. Então, você tem que ter todo o histórico, tudo contabilizado, para não ter problema com a Receita quando as inteligências artificiais forem buscar e rastrear o que você fez. Vamos para a pergunta número 2 agora. Caso eu comprar em uma corretora estrangeira, envio para minha carteira, vendo numa corretora depois nacional, pago imposto? Se você vende menos de 35 mil reais, você não precisa pagar imposto dentro da corretora nacional. Pagou, vendeu qualquer valor dentro de uma estrangeira, você precisa pagar imposto. Tá? Mas o que importa agora, como a Receita ela não definiu isso muito bem, o que importa é o local da venda. Tá? Então, sempre vendam em exchanges brasileiras, menos de 35 mil reais, para não ter custo a pagar. Então, pessoal, é aquilo que a gente estava falando. Para ficar isento, tem que vender menos de 35 mil de lucro dentro de uma corretora nacional. Então, se você comprar na Binance, que é estrangeira, comprou lá 100 mil no mês, teve um lucro de mais 100 mil, tá? Se você vender na Binance, esses 100 mil, você vai pagar 15%. Esses 15%, então, fica 15 mil para o governo e você fica com um lucro de 85 mil. Agora, se você comprou na Binance, mandou para uma carteira, tá? E vender 35 mil no mês, 35 mil no outro mês, 35 mil no outro mês em corretora nacional, aí você não paga o imposto. Então, essa é uma forma de reduzir, tá? E economizar esses 15 mil que o governo poderia estar pegando no imposto de renda. A nossa próxima pergunta, que seria a pergunta número 3, faça um Pix para a corretora nacional.
compro o USDT, saco para uma corretora DEX, no caso aí, saco para uma carteira e faço operações numa DEX ou numa CoinEx, alguma corretora que não exige KYC. Faço diversos trades, realizo tudo em USDT novamente e devolvo na corretora nacional para converter em reais. Se eu realizar menos de 35 mil, estou isento de imposto? Não. Você não está isento nesse caso porque os trades que você está fazendo é em corretora estrangeira ou descentralizada. E esses trades a Receita também considera como venda, tá? Então, o que a Receita considera como venda? Como alienação, que ela chama. Vendas para real, conversão entre criptos, swaps também contam. Então, esses trades entre uma cripto e outra, futuros também, todas contam como imposto, tá? Mesmo você não tendo convertido para reais. Bom, pessoal, então, como que fica isso? Como vocês podem ver, a Receita tá fechando o cerco, porque quando você converte em USDT já é considerado uma cripto. Se você usa o USDT para comprar outra cripto, então você está realizando esse USDT, tá? Então é uma alienação que nem a Júlia falou. Então, se você teve um lucro com relação ao seu preço inicial que você comprou em reais, você tem que pagar os 15% caso esteja numa corretora estrangeira ou numa DEX. Então, começa a ficar complicado ficar fazendo swap de uma criptomoeda para outra. No caso, você ter uma Matic, quer comprar Ethereum, tem uma TIC que vou converter em Bitcoin, seja em corretora ou em DeFi descentralizadas. Você tem que ter cuidado com isso porque vai ficar complicado a sua declaração. O ideal é que você tenha tudo anotado e procure um contador caso tenha dúvidas, se você for uma pessoa que faz muitos trades, muitos swaps, ou até opere futuros que nem ela falou. Pergunta 4, que é uma pergunta que está relacionada a isso. Pego o USDT, comprei uma corretora nacional, envio para MetaMask. Na MetaMask faço diversas operações na PancakeSwap. Acabo tendo um lucro de 200 mil com uma memecoin que comprei na Pancake. Realizo o USDT deixando na MetaMask. Envio 30 mil por mês para uma corretora nacional para realizar em reais. Vou ter que pagar imposto? Você tem que pagar imposto da PancakeSwap, tá? Você não paga imposto a realizar em reais, já que você vendeu menos de 30 mil reais. Mas na Pancake, esses trades, essas coisas, todos contam, porque como são exchanges estrangeiras ou descentralizadas, elas não têm a sensação de 35 mil reais. Então, você precisa fazer a apuração do que você ganhou, de quanto você comprou, por quanto você vendeu, fazer essa apuração certinha para ter o imposto a pagar. Então, pessoal, aquilo que a gente falou, uma pergunta complementando a outra. Se você faz operações em DeFi ou exchange descentralizadas, trocando de uma moeda para outra, você tem que contabilizar isso. Então, começa a ficar ruim de utilizar o USDT, porque caracteriza como uma movimentação quando você compra o USDT e utiliza o USDT para comprar outra moeda. Então, tem que tomar cuidado com isso e deixar contabilizado. Quando se você realizar essa memecoin, que nem a gente está falando, direto para reais, dentro de uma corretora nacional, estando dentro dos 35 mil, aí você vai estar isento. Porém, a operação de USDT que você fez para comprar, que foi a primeira, né, que você realizou na MetaMask, ela tem que ser contabilizada e caso tenha lucro, você tem que pagar os 15% de imposto ali. Então fica complicado utilizar o USDT. Com as inteligências artificial, a Receita vai conseguir rastrear facilmente quem está utilizando o USDT para comprar criptomoedas. Pergunta 5. Qual o seu conselho para quem quer comprar Bitcoin todo mês? Qual a melhor forma para se manter na lei? Bem, o primeiro passo para se manter dentro da lei é você entender quais são. Existem 3 reparações no mercado, tem o imposto de renda, a IN 1888, que é o que se você movimentar acima de 30 mil reais, e o ganho de capital, que ela é um pouquinho mais complexa porque ela foi alterada no passado. Tá? Mas em resumo, vendeu dentro de corretora brasileira, você tem uma isenção de 35 mil, vendeu fora de corretora brasileira, você paga imposto sobre qualquer valor. Então, o meu conselho para quem quer comprar Bitcoin todo mês é, você já está livre do ganho de capital se você não for vender. Tá? Se você só for comprar e ir acumulando, você não tem que se preocupar com o ganho de capital. A única coisa que você tem que se preocupar é com a IN. Então, tem uma planilha com o preço de compra, a data de compra, por onde você comprou, tudo mais bem organizadinho, porque se você tiver que declarar IN, você vai precisar desses dados. No imposto de renda, você também vai precisar desses dados. E se um dia você resolver vender, você precisa desses dados de compra, que esse é o seu custo de aquisição. E você precisa dos seus dados de venda para tirar o lucro dali e pagar o imposto. Bom, pessoal, então como ela falou, é importantíssimo ter uma planilha com tudo anotado, ou um caderno com o qual você anota o que você comprou, o que você vendeu, quando e qual moeda, seja ela Bitcoin ou não. O pessoal
pessoal costuma fazer muito DCA de Bitcoin. Então, o que acontece? Você vai ter que ter o seu custo médio para quando você for realizar isso daí, saber qual que foi o seu lucro. Se você realizar menos de 35 mil de lucro por mês, aí você está isento desde que essa realização seja uma venda dentro de uma corretora nacional. Se for em corretora estrangeira, aí você tem que pagar os 15%. Então, você tem que avaliar e é imprescindível você ter tudo anotado, porque vai ser muito difícil você contabilizar tudo se você não tiver com tudo anotado e provar que você fez daquela forma. Ainda mais com as inteligências artificial, a receita vai acabar cada vez mais fechando o cerco. Pergunta número 6. Compro uma criptomoeda que não tem em corretora nacional. Como proceder para estar dentro da lei? Você pode comprar cripto em qualquer lugar, tá? O que eu aconselho é compra de real para cripto. Porque se você comprar de real para USDT e depois o USDT para cripto, você já tem uma venda ali. Tá? Você vendeu o USDT para comprar uma cripto, ele já tem um imposto a pagar. Então, exchanges estrangeiras que aceitam real, você compra cripto por lá. Se tiver que comprar dentro de exchanges descentralizados, porque não tem exchanges estrangeiras ainda, só faz uma planilha certinha, vê o valor de compra, vê o valor de venda, deixa tudo organizado, para quando você tiver que fazer o imposto, você ter tudo na mão, não pagar imposto a mais e ainda assim conseguir compensar os prejuízos que você teve para não pagar imposto também. Uma coisa muito bacana que ela falou agora é essa questão dos prejuízos. Tem que até os prejuízos você tem que deixar anotado. Por quê? Caso você tenha lucro em uma e prejuízo em outra, você consegue abater o prejuízo no imposto. Então, você ter tudo bonitinho, uma planilha bonitinha para poder fazer a declaração certinha é extremamente importante, pessoal. Não dá mais para comprar criptomoeda e ser relaxado. Por quê? Tá cada vez mais a receita fechando o cerco. Você vê, vai ficar muito difícil utilizar o USDT, porque quando você trocar o USDT por Solana, por exemplo, vai gerar imposto em qualquer que seja a corretora. Se você fizer uma operação de 35 mil de USDT comprando Solana, você tem que pagar imposto se você tiver no lucro. Então tem que tomar cuidado demais a partir de agora, porque com as inteligências artificiais vai ser muito fácil a Receita tá multando a gente. Então temos que ter planilha anotando bonitinho os lucros e prejuízos para se manter na lei. Pergunta número 7. Preciso declarar todo mês? O que eu preciso declarar? As declarações mensais são a IN 1888 e você precisa declarar todo mês que você movimentar 30 mil reais. Então, não importa se esses 30 mil são 30 mil de uma vez ou 30 mil parcelado, por exemplo. Se você tem 30 mil exatamente na sua exchange, você passar 15 mil em uma semana e depois 15 mil para outra dentro para a sua carteira, você movimentou 30 mil. Então você precisa fazer o CIN. Você não paga imposto sobre a IN, você precisa declarar mensalmente. A outra declaração é de ganho de capital. Tá? Então quem faz trade e tudo, eu sempre aconselho ter uma planilha ou ter algum contador por trás resolvendo essas suas operações. E o ganho de capital você precisa declarar sempre que movimentar em exchange estrangeira, ou então você precisa declarar em caso de exchange brasileira, se você vende acima de 35 mil reais. Abaixo disso você tem isenção de imposto. Bom, pessoal, então, resumindo aqui com relação a essa pergunta, se você vender em corretora nacional movimentando menos de 35 mil, você está isento. Se você movimentou em corretora estrangeira, você paga os 15% de imposto sobre o lucro. Uma coisa que vale ressaltar aqui é que trades contam como movimentação. Então, pessoa que vive de trade e vive fazendo trade aí e movimenta mais de 35 mil num mês, essa pessoa vai ter um contador e declarar todos esses trades que contam como movimentações para essa LN 1.88 aí que ela fala. E o que acontece? Caso você não faça isso, você pode acabar sendo multado futuramente, porque o governo quer saber todas as movimentações que você está fazendo. Então, movimentações grandes vão estar sendo mais fácil de rastrear ainda, porque você precisa estar declarando isso direto no seu imposto. Então, além das inteligências artificiais que estão surgindo, ainda vai ter essa questão que toda movimentação alta vai estar sendo rastreada. A grande questão também é por que declarar todo mês, porque isso dificulta o uso, né? E é um valor baixo, então assim, complica a utilização de criptomoedas. Você pode ver que até futuros está contabilizando swaps, então é muito fácil você extrapolar esses 30 mil, né? Aí de movimentação que tem que ser declarado, mesmo que você não esteja vendendo, tem que ser declarado para que você não seja multado. Pergunta 8. Quais os cuidados que devo ter? Qual o seu conselho para não ser multado de bobeira?
bobeira. O principal conselho é entenda a legislação e, além disso, tenha sempre uma planilha. Tenha uma planilha, tenha um contador por trás fazendo o que você preferir, mas tenha sempre a data de compra, a data de venda, qual foi a cripto, obviamente, qual foi o preço médio que você pagou nela, data, tudo. Tenha tudo especificado, não só compra e venda, tá? Tenha especificado movimentações também. Então, se você pegou de uma carteira, moveu para a corretora, da corretora para a carteira, tenha isso detalhado. Bom, pessoal, essa pergunta é um resumo de tudo que a gente está falando aqui. No fim, você precisa ter tudo detalhado, anota para você poder provar o que você comprou, para onde você mandou, o que você vendeu, quais as movimentações que você fez e tomem cuidado quando vocês forem movimentar valores altos, porque daí se passar os 30 mil, você tem que fazer a LN 1.88 aí todo mês, tá? E caso lucro acima de 35 mil em corretora nacional, paga imposto e qualquer lucro em corretora estrangeira paga imposto. Esse é o resumo da obra aqui. Vamos para a pergunta número 9. Algum ponto que deseje ressaltar? Sobre cripto, sobre imposto em si, se mantenha dentro da lei. Faz imposto de renda. O imposto de renda você não precisa pagar imposto sobre cripto, você só declara o seu valor que você tinha. Então tenha isso para não ter problemas lá na frente quando você for vender. E aí vai cair um dinheiro na sua conta bancária e a Receita vai falar, ué, que dinheiro é esse aí? Me mostra. E aí, para não ter esse tipo de problema, declare imposto de renda, tá? E um ponto que não seja sobre imposto, que eu preciso ressaltar, é não mantenha cripto dentro de exchange, tá? Sempre dentro de carteira, porque exchange pode dar problema, exchange pode ser hackeada, pode ter tudo. Então, por a sua segurança, para você não perder o seu dinheiro, bota sempre dentro de carteira. Bom, pessoal, então aqui, finalizando a última pergunta que a gente fez para ela, a gente só vai pagar imposto quando realizar isso, quando for uma venda, tá? Então, procure sempre vender dentro de corretora nacional e você precisa declarar as movimentações das criptomoedas que você tem no seu imposto de renda. Por quê? Senão, quando você fizer a realização para reais, da onde surgiu? Por que você não declarou isso antes? E aí você pode ser multado. Então, você tem que declarar todas as criptomoedas que você tem. Hoje, com a inteligência artificial, é muito fácil saber quais carteiras tem Bitcoin, da onde veio, como que isso parou, qual que é o valor que tem naquela carteira e tudo mais. Então, a Receita vai conseguir rastrear muita coisa aí e o cerco está fechando e até a utilização do USDT, como a gente já comentou, está sendo difícil, tá? Esse último ponto que ela ressalva também, que a gente sempre fala no canal, não mantenham criptomoedas valores altos em exchange, porque isso pode dar problema se do nada a exchange para de funcionar, para o saque, ela trava o saque, fecha o site e tudo mais, você perde seu dinheiro. Então mantenha sempre numa carteira própria para não ter problema. E agora resumindo e finalizando o vídeo, corretora nacional menos de 35 mil não paga imposto, corretora estrangeira DeFi teve lucro, 15% de imposto, não importa o valor. Toda movimentação conta, então se você movimentar acima de 30 mil, tem que fazer a LN 1.8 todo mês, tá? Todo mês tem que ser feito para não ser multado lá na frente. E adicione todas as suas criptomoedas no seu imposto de renda, porque quando você realizar, você tem que ter tudo contabilizado numa planilha. Quando você for realizar, vai pegar o seu preço médio para saber qual que foi o valor que você teve de lucro. Procure realizar menos de 35 mil por mês numa corretora nacional para não pagar imposto, tá? Se você realizar em corretora estrangeira, 15% de imposto. Isso pode vir a alterar, a gente vai estar acompanhando isso, tá? Se ficou alguma coisa que não ficou claro, pessoal, peço que vocês deixem no comentário. Eu tô pensando em chamar aqui a Júlia também para fazer uma live pra gente tirar a dúvida de todo mundo. O pessoal vai poder perguntar ao vivo aí para ela. E eu também tenho várias questões ainda que eu quero questionar, mas devido à correria acaba sendo difícil perguntar, tá? Então deixa nos comentários se você tem alguma dúvida. Segue a Júlia aí nas redes sociais, tá? E lembrando, pessoal, que a gente tá com o nosso grupo de membros aí ativo. Tem um botãozinho de membros aí ativo se você quiser apoiar o canal. Vou deixar o vídeo também explicando como que funciona a comunidade de membros lá. Entra lá para apoiar a gente. Tem também as consultorias aí, eu vou deixar um vídeo explicativo tudo isso. Tem os links aí do nosso site e tudo mais aí na descrição. As redes sociais e tudo mais da Júlia também na descrição, tá? Lembra aí então, se você gostou desse vídeo, se você não é inscrito, considere se inscrever aí, deixa o seu like, ativa o sino de notificação aí para não perder os próximos conteúdos. Bons estudos a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.